galera, tudo certo com vocês? Eu sou a Maju, esse é o Devoradora de Livros e hoje é dia de curiosidade, é dia de falar de Cidade Invisível. Bom, pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Antes de começar a falar sobre essa nova série da Netflix, né? Não é tão nova assim, né? Já faz uns diazinhos que estreou. Se você não é inscrito nesse canal, eu gostaria de te convidar para você se inscrever. Toca aí nesse botãozinho vermelho que tem aí, inscrever. Isso mesmo. Aciona o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu aparecer por aqui. Curte aí o vídeo, deixa o seu like para ajudar no engajamento, no crescimento do canal, ok? Me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Scoob. Vamos falar sobre livros, sobre séries, sobre essas coisas gostosas que a gente gosta de ler e assistir, tá? E se você for comprar alguma coisa, né, aquelas coisas necessárias, como eu digo sempre, são compras necessárias. Pode, quem quiser falar diferente, mas são necessárias. Não deixe de usar meus links da Amazon que estarão aí no box de descrição, ok? Você não paga mais nada do que o valor que você já ia pagar e me ajuda bastante. A vida é assim, tem que ter camaradagem, beleza? Então, pra quem não sabe, Cidade Invisível é uma nova série que tem na Netflix, né? É uma série brasileira, muito massa isso, e fala justamente sobre folclore do Brasil, não é verdade? É verdade, muito interessante também, tá? A série, ela vai contar a história do Eric. O Eric, ele é policial ambiental, é casado com a Gabriela e eles dois têm uma filhinha chamada Luna, tá? E aí, um belo dia, a Gabriela e a Luna vão pra uma festa de São João, numa vila, perto de umas florestas, algumas coisas assim, tá? E acaba acontecendo um acidente, nesse acidente, a Gabriela morre, tá? E aí, o Eric acaba indo lá e tudo mais, e depois disso ele começa a perceber algumas coisas estranhas no ar, né? Dias depois ele encontra um boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa. Lembra da música? Então, na praia, tá? Na areia da praia. E aí ele começa a perceber mais coisas estranhas ainda, né? Ainda mais coisas estranhas, tá? E é onde entra o nosso folclore brasileiro com lendas como o Saci, a Cuca, sereia, boto cor-de-rosa, todas essas coisas que a gente geralmente aprende quando está na escola, quando é picochotinho. E não dá muita atenção, né? Porque, né? Não dá muita atenção, tá? E aí, eu resolvi falar com vocês a respeito da série e falar a respeito dessas lendas, tá bom? Vamos começar pela primeira lenda, que é a lenda do Saci. A lenda do Saci, o nosso Saci Pererê, na série se chama Isaac e é interpretado pelo Wesley Guimarães. A palavra Saci Pererê é uma palavra que tem origem tupi-guarani. E pela lenda a gente tem um menino preto que só tem uma perna, né? Ele fica pulando numa perna só. Ele fuma cachimbo. Ele fuma cachimbo, né? E ele tem uma carapuça vermelha na cabeça. Que a lenda diz que se você pegar essa carapuça, você tem poder sobre o Saci, né? Tanto que na série isso é bem retratado. E essa carapuça também dá poderes ao Saci, entendeu? Essa carapuça dá poderes ao Saci e se você toma ela dele, né, consegue pegar, você fica com poder sobre ele. É um negócio mais ou menos assim, tá? Ele surge de um redemoinho, ok? E ele é bem travesso, bem traquino. Gosta de ficar fazendo presepada com o povo, né? O pessoal mais antigo, dos engenhos, né, diz que ele gostava de dar nó nas crinas dos cavalos, dar nó em pano de prato, ou seja, muito, muito, muito traquino. Mais uma coisa que eu não sabia, e eu acho que você também não sabia, é que não existe só um Saci. Existem 3 tipos de Sacis. Eu não sabia disso, gente. Fiquei sabendo depois que fiz a pesquisa para fazer esse vídeo, tá? E os 3 tipos de Saci que tem são o Saci Pererê, o Saci Triquê e o Saci Sassurá. Então, na série, a história do Saci é representada através do Isaac, né? E o que a gente consegue ver em um dos episódios é que ele era um escravo e ele estava acorrentado, né? Num daqueles paus horrorosos em que os escravos ficavam acorrentados e levavam chibatadas, né? E aí ele tá num tronco daquele acorrentado
e tá apanhando. E aí o capataz joga um facão assim do lado dele e diz assim: desapareça até o amanhecer. E aí ele tenta cortar a corrente, né, com o facão, não consegue, e ele acaba cortando a própria perna pra tentar fugir, né? Ele vai pulando uma perna só, sangrando e tal, chega na floresta, não consegue mais, morrendo de dor, né, obviamente, cansado e tal, desmaia lá, certo? Vem um redemoinho, faz o alvoroço todo ali ao redor dele, e quando a gente vê, o corpo sumiu. Porque é como se a entidade fosse lá e pegasse ele. Certo? A segunda lenda que a gente tem na série, que eu coloquei aqui, é a lenda do Curupira, que é o personagem do Iberê, interpretado pelo Fábio Lago. Pela lenda, o Curupira é um personagem travesso, representado por um menino de cabelos vermelhos que tem os pés voltados para trás e é protetor da mata. Ele é protetor da fauna e da flora local, tá? Então, ele tem os pés para trás justamente por causa disso. Por quê? Com os pés para trás, ele deixa pegadas falsas, na direção falsa. Então, ele meio que enganava os caçadores, as pessoas que queriam estar lá na mata fazendo coisas que não deveria fazer, né? Fazendo coisas erradas, tá? Então, ele aplicava essas pegadinhas aí com a galera, botando como que chama? O rastro na direção contrária. A palavra Curupira tem origem tupi-guarani e significa corpo de menino. Na série, ele é um homem que vive numa cadeira de rodas e ele bebe muito, né? É mó da manguaça, tá lá manguaçando o tempo todo, cuida de um cachorrinho, né? E ele tem muito embate com o Isaac, que é o saci da série, porque ele tá meio transtornado, ele tá meio revoltado, tá? E no início da série, quando ele aparece na mata, né, antes dele estar nessa situação de cadeira de roda, eu pensava que ele era... eu pensava que ele era a mula sem cabeça. Porque na minha cabeça, a mula sem cabeça era o personagem, né, que é o cavalo lá, que não tem a cabeça, que tem fogo no lugar da cabeça, né? E na série, o Curupira, ele foi interpretado no início não só com os cabelos vermelhos, mas os cabelos de fogo. Então eu dizia, meu Deus, como assim? Não estou entendendo, tá? E aí, eu pensei inicialmente que ele fosse a mula sem cabeça. Mas não, acho que deixaram essa questão do fogo no cabelo pra meio que chamar a atenção, porque numa situação de noite na mata, não ia ter como ver que o cabelo dele era vermelho. Então fizeram esse efeito pra meio que chocar mais e chamar mais atenção, entendeu? Eu acho, não sei. Outra lenda que a gente tem na série é a lenda do Boto. O Boto Cor-de-Rosa, que é o personagem do Manaus e é interpretado pelo Vitor Sparapani. Não sei se é assim que pronuncia, mas vai ficar assim mesmo, ok? A lenda do Boto, ela é originária da região amazônica e ele também é conhecido como Boto, o Boto Cor-de-Rosa ou Uiará. Acho que é alguma coisa mais ou menos assim, gente, que esses nomes são muito complicados de falar. A lenda do Boto diz o seguinte, que ele é um animal originário dos rios, né, da região amazônica. E aí, em noites de festa junina, ele se transforma num homem e ele sai dos rios pra ir namorar. E aí ele vai à procura de mulheres belas, bonitas, maravilhosas do agrado dele. E ele pega essas mulheres e leva pra dentro do rio pra namorar. E por causa disso, na cultura amazônica, se diz que o Boto, ele é pai de todos os filhos de origem desconhecida. Entendeu? Ele tem filho pá dedéu, eu acho. Na série, ele é representado basicamente assim, não teve muita diferença, tá? Inclusive, na série, ele é pai de uma pessoa bem importante ali no meio da trama, tá? Esse Boto pra mim foi uma coisa assim, foi uma interrogação, porque tinha hora que eu piscava, olhava pra ele e achava ele bonito. Aí tinha hora que eu piscava, olhava pra ele e dizia, meu Deus, por que escolheram esse ator? Mas depois que eu fui pesquisar na internet, ele até que é gatinho, sabe? Mas não sei, ainda tô em dúvida. Vamos para a próxima lenda, não é verdade? É melhor. Vamos falar agora de Cuca. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui e te pega de lá. A Cuca, que é representada pela Inês,
que quem faz o papel da Inês é a estonteante, sim, gente, eu vou babar bem muito porque eu acho ela estonteante, da Alessandra Negrini. Minha gente, pela fé, o que é aquela mulher? Mas enfim, a Cuca. A Cuca é uma coisa interessante. Sabe por quê? Uma coisa que eu não sabia, que eu não sei se você sabe, mas eu não sabia, tá? A Cuca, ela é uma lenda que ela é da ordem, digamos assim. Não sei se essas coisas têm ordem ou espécie, tá, gente? Mas ela é da ordem dos bichos papões. E os bichos papões, eles não têm forma, gente. Que legal, vê só, que doideira. É. A lenda é de origem portuguesa. Isso mesmo, meus amigos. É de origem portuguesa, tá? E como eu disse, é associado aos bichos papões, tá? Então, era utilizada para crianças, né? E sempre foi retratada como sendo uma bruxa velha, feia, com cara de jacaré. Bem malvada e que dificilmente dorme. É raro, ela é muito diferente de mim. Ela dificilmente dorme e eu tenho sono demais. A lenda também está associada, né? Associaram a Cuca ao rapto de crianças. E por causa disso, a gente tem a musiquinha de Niná, né? Que é Dorme Neném, que a Cuca vem pegar. Que eu vou dizer uma coisa a vocês, sinceramente, assim, do fundo do hipotálamo, minha gente. Essas músicas de Niná de antigamente, eu fico em dúvida, era pra botar a criança pra dormir ou era pra matar logo do coração? Porque, gente do céu, olha, essa da Cuca é o boi da cara preta. Ave Maria, ainda bem que eu não lembro quando minha mãe quando cantava essas coisas pra mim. Graças a Deus eu não lembro, porque eu vou dizer, é forte, minha gente. É pra matar os pobres do coração, sério? Na série, como eu disse, ela é interpretada pela Alessandra Negrini e o nome da personagem é Inês, né? Só que aí a gente vê uma Cuca completamente diferente na série. A gente vê uma mulher bela, linda, maravilhosa, né? E aí no início, quando eu comecei a assistir, que apareceu a borboleta, eu disse, meu Deus do céu, que personagem é esse que tem essa borboleta? Quem é essa lenda que tem essa borboleta? Aí eu tava assistindo e conversando com meu amigo Wesley, pelo amor de Deus, qual é a lenda do folclore brasileiro que tem uma borboleta, meu filho? Ele também tô querendo saber, Maju, porque eu não entendo. E quando foi depois, tem a cena, né? Aquela cena maravilhosa, ela abrindo os braços, aquela saraivada de borboleta saindo, que eu disse, me apaixonei ali. Ali eu me apaixonei, ó. E aí, eu em dúvida, né? Sem saber quem era aquela personagem. E eu o tempo todo pensando, eu disse, meu Deus, cadê a Cuca? Cadê a Cuca? Quando assumiu que ela era a Cuca, eu disse, mas minha gente, a Cuca não era um jacaré? Cadê o jacaré? Porque trocaram o jacaré por borboleta? Porque, ó, nem da mesma ordem, viu? É completamente diferente. E aí, na pesquisa, eu vi essa questão que a Cuca, ela não tem forma. Originalmente, ela não tem forma, né? É uma lenda que foi criada para amedrontar crianças e que não teria forma porque essas crianças de 2, 3 anos, elas não têm necessidade de associar o medo a uma forma, tá? Então, quando a gente canta essas musiquinhas de Niná, a criança simplesmente fica com medo, mas ela não associa nada. E aí, essa questão do jacaré veio de quem? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, através do sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que associou a Cuca com esse jacaré. Vou deixar os sites que eu pesquisei, que eu peguei todas as informações, aí no box de descrição também, caso vocês queiram saber mais coisas a respeito disso, ok? E aí na série, a história da Cuca, né, da Inês, é que ela engravidou sem casar e foi posta de casa pra fora. E aí ela grávida, já prestes a parir, teve o filho na floresta e esse bebê nasceu morto. E aí ela muito cansada lá, debilitada, vem essa borboleta linda, maravilhosa, porque usaram uma borboleta magnífica, pousa em cima dela e é tipo assim, a entidade veio na forma da borboleta. A próxima lenda que a gente tem é a lenda da Yara, que é a personagem da Camila, que é interpretada pela atriz Jéssica Cores. A Yara, ela também é conhecida como Uiara ou Mãe d'Água, tá? E a palavra, ela tem origem no tupi e significa Senhora das Águas, ok? Na lenda da Yara, o que é que a gente tem? Tá? A Yara era uma índia muito bonita,
e muito inteligente. Só que ela era muito invejada pelos irmãos dela. E aí, esses irmãos, eles tentam matá-la. Só que acontece que acaba que a Yara... Acontece que a Yara acaba matando os irmãos, ao invés de ser morta, tá? E aí, como vingança, como castigo... Vingança não, como castigo, ela é jogada no encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, tá? E aí, ela se transforma numa sereia. E, como vingança, ela seduz os homens, né? Leva pra água e mata eles afogados. A história é bem triste, né? Bem macabra. Na série, é basicamente isso. A Camila, ela foi enganada, mas foi pelo cara que ela gostava, né? Pelo amor da vida dela, digamos assim. Então, a série meio que mostra como se ele desse uma facada nela. E aí ele pega o corpo dela e joga no mar. E entrega ao mar. E aí ela se transforma numa sereia e dá a entender que na mesma hora ela meio que se vingou dele. Porque aparece ele, aparece ela atrás já como toda poderosa sereia do mar. Tá? É um negócio mais ou menos assim. E aí na série, ao invés de a gente ter uma índia, a gente tem uma mulher preta, que é a atriz Jéssica Cores, que tá representando a Camila / Yara, né? E aí ficou meio que uma polêmica nessa situação, se estava descaracterizando o personagem ou não. Mas aí eu vi algumas coisas que eu vou falar pra vocês mais na frente, que talvez justifique o porquê de ter sido uma Yara tão diferente da lenda, ok? E aí vamos pra lenda de um personagem que chamou muita atenção na série, porque ficava todo mundo perguntando quem é esse, que é o Tutu. E aí eu não sabia, gente, mas o Tutu, ele tem uma lenda própria. Pois é, ele tem uma lenda própria. O Tutu, ele é representado, né, interpretado pelo ator Jimmy London. E a lenda é a lenda do Tutu Marabá, que é uma lenda de origem africana, onde Tutu viria da palavra Kitutu, que no idioma quimbundo significa comer. É uma coisa que eu gosto bastante. Comer. E assim como a Cuca, ele também vem da família dos papões. Então, o Tutu Marabá, na realidade, ele não teria uma forma definida, assim como a Cuca. Então, o que é dito no mito é que o Tutu é um devorador sem forma definida. Na série, ele foi representado como um porco do mato, né? E é possível a gente ver numa cena que ele tá num quarto, amarrado pela patinha, comendo, e aí a Cuca vem, né, a Inês, vem e salva ele, meio que solta ele lá das amarras e meio que pega ele pra criar. E aí se teve uma polêmica grande na série, porque muitas pessoas pensavam que o Tutu era o Caipora, porque na lenda do Caipora, muitas vezes ele aparece montado num porco do mato, entende? Aí muitas pessoas ficavam dizendo, ele é o Caipora, o Caipora apareceu. E pelo que eu vi, pelo que o historiador do site onde eu peguei as informações falou, o Caipora ele não apareceu ainda na série. Pode ser que apareça na segunda temporada, né? A gente não sabe o que vai acontecer na segunda temporada e eu já estou muito ansiosa, tá, gente? Mas teve essa confusãozinha aí por causa disso, entendeu? Porque na lenda do Caipora, ele aparece montado num porco do mato. E escolheram justamente essa forma para o Tutu, que é o porco do mato. Que pode ser que tenha alguma coisa aí a ver, né? Para fazer algum gancho, alguma ligação, não sei, não sabemos, quem saberá. E aí, por último, mais ou menos importante, a gente tem a questão do corpo seco, tá? E o que seria o corpo seco? O corpo seco na série é o Antunes, que é interpretado pelo ator Eduardo Chagas. E essa expressão de corpo seco tem a ver com uma pessoa que, quando em vida, era tão ruim, tão ruim, tão ruim, fazia tantas atrocidades, era tipo assim, os pés do cão, como diz no Nordeste, que ao morrer, nem o céu, nem o inferno querem a alma desta criatura. Então, a alma meio que fica vagando pelo mundo, feito uma alma penada, e é denominada de corpo seco. Só que o que é que acontece? Na série, essa lenda do corpo seco, ela foi um pouco alterada, porque na lenda, o espírito ficaria vagando assim, sem ter como descansar, digamos assim,
Mas na série ele aparece como um espírito possessor que se apossa das almas. Ele rouba as almas, né, desses personagens que aparecem na série. E aí o que fica muito claro pra gente é que, apesar do Curupira não ser um dos personagens principais da série, né, porque a série fica mais em volta da Inês, da Camila e do Eric, o Corpo Seco fica muito claro que ele quer se vingar do Curupira. Então ele vai atrás e aí quem aparece no caminho dele, ele rouba a alma daquela pessoa, mata aquela pessoa, porque ele quer vingança contra o Curupira. Porque lá no comecinho da série, né, a gente vê o Antunes dentro da mata e ele tá, tipo, fazendo coisas erradas dentro da mata. Ele é uma pessoa ruim, o Antunes, né? Ele mata animal só por querer matar mesmo. Ele tá fazendo coisas erradas. E aí o Curupira, como defensor da fauna e da flora, vai atrás dele. E ele fica querendo matar o Curupira, só que no final das contas o Curupira acaba matando ele. E aí fica lá, né, o Corpo Seco. Lembra do Corpo Seco? Pois é. Fica lá. No início da série a gente vê isso. Só que esse Corpo Seco, ele acaba sendo liberto, né? Por causa de algumas intrigas, algumas coisas que tem lá, ele acaba sendo liberto e ele quer se vingar do Curupira. E é aí que a gente tem uma sacada bem legal, né? De um assunto bem legal que temos aí na série. Só que antes disso, eu queria chamar a atenção para vocês sobre uma coisa. Lembra que eu falei da questão da Yara, né? A Yara ser interpretada por uma mulher preta. O que a gente entende na série, pelo menos o que eu entendi na série, eu e os meus neurônios, é o seguinte: a série deu a entender que essas lendas seriam entidades que se apossaram de um determinado corpo e foram viver entre as pessoas normais, na área urbana. Tipo, saíram da mata e foram viver na área urbana. Porque se a gente parar pra prestar atenção direitinho, a gente vê que a maioria dessas lendas são lendas relacionadas à mata, a rio, né? Então, o que dá a entender é o seguinte, que não são essas pessoas, tipo a Camila, a Inês e etc., que são a lenda. Dá a entender que as entidades, que são as lendas, estão no corpo dessas determinadas pessoas. Deu pra entender? E isso é o que dá o gancho da Camila não ser uma mulher indígena, e sim ser uma mulher preta, tá? Outra coisa que a gente vê também é que quando acontece a situação lá com o Saci, né, da segunda vez que acontece uma situação lá com o Saci, o redemoinho vem, né, e pega o corpo e leva embora. Então, o que deu a entender foi exatamente isso, que as entidades estavam meio que naqueles corpos para viver entre nós, entendeu? Conversação para viver assim, no meio de todo mundo, beleza? E aí a série termina de uma forma, gente, que, oh meu Deus, deixou tipo assim, várias interrogações, eu terminei de assistir, fui embora conversar com meu amigo e tipo assim, foi enxurrada de áudios pra cima dele, e ele é um amigo muito lindo, escutou todos os áudios que eu mandei, tá? E aí ficaram algumas perguntas no ar. A Gabriela, esposa do Eric, que morreu lá no primeiro episódio, ela é uma lenda? Que lenda ela seria? Porque ficou um negócio meio assim, meio misterioso ali em relação a Gabriela, né? Eu acho que seria legal se ela fosse uma lenda. Seria um negócio bem interessante. Outra pergunta, o que danado vai acontecer com o Eric? Né? Porque o Eric, ele se sacrifica ali no final em prol da filha dele, que ele diz que ama a filha mais do que a ele mesmo. Então o que é que vai acontecer? E agora o Eric realmente se transformou numa lenda, né? Que a gente vê a parceira dele no final dizendo, acho que é a parceira dele ou é a Inês, alguém diz que agora ele é um deles. Então, e aí, o que é que vai acontecer com o Eric? E aí, essas entidades, elas estão realmente usando esses corpos como se fossem hospedeiros? O que é que vai acontecer aí? Né? Cadê as outras lendas? Será que vão aparecer? Porque no Brasil a gente tem pra mais de 300 lendas, né? Eu não sabia não, mas fiquei sabendo. É lenda da com pau, tá? E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, agora por um olhar mais assim profissional, já que eu sou quase agrônoma, quase engenheira agrônoma, tá, gente? Me dá uma moralzinha aí, tá? Tô com mais de 90% aí no curso já, ok?
E aí eu fiquei prestando atenção num outro lado que a série mostra que é muito importante mesmo, que é a questão do desmatamento, né? Querendo ou não, a gente tem um personagem principal que é um policial ambiental, né? A gente tem queimada em mata, né? Que a série mostra e que a gente sabe que acontece muito, infelizmente. A gente tem o filho do Antunes que tá lutando ali para desmatar a região e transformar num resort, né? Construir um resort. A gente tem pessoas que moram na Vila Toré, se eu não me engano o nome da vila, e que seriam retiradas de lá, mesmo tendo indenização, mas a gente sabe que é uma questão que tem história, né? Pessoas que viveram ali muito tempo, e aí a gente tem crimes ambientais, porque a gente tem peixes morrendo, né, de forma criminosa, a gente tem os incêndios também de forma criminosa e tal, e aí a gente vê um apelo ambiental muito grande nessa série que não está ali por acaso. Não é por acaso que a gente tem um corpo seco que quer se vingar de um personagem que na lenda é justamente protetor da fauna e da flora local, né? Não é por acaso. A gente vê todo o ódio que o corpo seco tem pelo Curupira e aquela coisa toda que causa aquela matança toda, né? Não, aquilo ali, tudo aquilo que foi colocado não foi por acaso, pelo menos ao meu ver. Só que aí eu acho que nós, enquanto seres humanos, agora eu vou usar a frase da Boca Rosa. Nós, enquanto seres humanos, temos que ver que toda moeda tem dois lados, tá? Essa questão do desmatamento, essa questão de preservar a natureza, a fauna e a flora é uma questão muito importante. É muito importante mesmo. Porque a gente tem que contar com o que a gente tem. A gente não pode contar que talvez no futuro a gente consiga ir para outro planeta. Não, a gente tem que cuidar do planeta que a gente tem hoje, não é verdade? Mas a gente tem que prestar atenção no seguinte. Eu sou estudante de agronomia, tá? Então, eu vejo muitas pessoas abrindo a boca para falar com tanta certeza de coisas que elas não sabem, que elas não estudaram, que elas não se informaram. Elas ouviram falar, alguém falou, alguém que tem alguma fama falou, e elas pegaram aquilo ali como uma verdade absoluta. E as coisas não podem ser assim, tá? Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. No Brasil, a gente tem muito mais curupiras, fazendo uma alusão à série, a gente tem muito mais curupiras no Brasil do que corpos secos, tá? Então, assim, esses corpos secos que são criminosos, tá? Eu não vou passar pano na cabeça dessas pessoas. Que são criminosos, que ficam desmatando, que ficam queimando, que ficam pegando madeira ilegal, que fica comercializando animais que não se deve comercializar, né? A gente viu todo o escândalo das cobras. E eu tenho pavor à cobra. Das cobras, né, que teve aí. Essas pessoas, esses corpos secos, né? Essas pessoas que fazem a fama ficar tão mal vista, né? Que causam essa má fama. Que uma vez o professor falou pra mim que é muito mais fácil, e é verdade, é muito mais fácil você propagar uma má fama, uma fake news, por exemplo, do que propagar a verdade, tá? A verdade, ela se propaga muito mais lentamente do que a mentira. A mentira chega a proporções absurdas. Então, assim, esses corpos secos, eles são uma minoria, gente. Tá? Os curupiras, que são protetores, defensores, eles são a maioria. Então a gente não pode deixar de ver que existem agricultores, existem pessoas ligadas à floresta, à mata, que estão ali de fato para cuidar e não para fazer o mal. Entende? Então, quando você vê alguém falando mal da agroindústria, da agricultura, tá? Você veja o outro lado da moeda, procure saber o outro lado da moeda. A gente não pode simplesmente, porque existem alguns corpos secos, a gente não pode demonizar toda uma categoria, tá? Por causa disso, porque a gente tem muito mais gente fazendo bem do que fazendo mal, tá? Antes de falar da agroindústria, veja o que é que no que ela é responsável no país, quanto é que ela participa do PIB, quanto a gente precisa dela, tá? Quando você for falar mal da agricultura, procure saber de onde vem a comida que está na sua mesa, porque a comida não vem do supermercado. O supermercado vende a comida, mas não produz a comida, tá? Eles precisam de fornecedores.
E muitas vezes esses fornecedores, para estar fornecendo o produto deles ali naquele supermercado, eles têm que passar por inúmeras regulamentações, inúmeras fiscalizações. Então, gente, vamos pensar que corpo seco é minoria, curupira é maioria, tá? Então, antes de propagar uma informação que você recebeu de um famoso que não é da área, procure ver o outro lado da moeda, ok? Depois desse pequeno desabafo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!